Em 588 a.C., 75 mil pessoas viviam dentro dos muros mais seguros do mundo antigo. 18 meses depois, apenas 10 mil estavam vivas. Isso parece impossível. Jerusalém tinha muralhas de 12 metros de altura, reservas de comida para anos, soldados treinados e a proteção do próprio Deus. Então, como um rei babilônico conseguiu apagar uma cidade inteira em menos de 2 anos? A resposta não está na força, está na estratégia, porque Nabucodonosor não atacou Jerusalém como outros conquistadores. Ele aplicou um plano tão calculado e brutal que até hoje é estudado por estrategistas militares. E o mais chocante, ele transformou destruição em ciência exata. O exército mais letal do mundo antigo não usava apenas força bruta. Nabucodonosor comandava 180 mil soldados treinados para uma coisa: demolir cidades inteiras. Segundo o profeta Jeremias, eles vinham do norte, como uma tempestade destruidora, que devorava tudo no caminho. Mas não era só números, era tecnologia de guerra que nenhum inimigo conseguia enfrentar. Suas catapultas lançavam pedras de 90 quilos a 200 metros de distância. Os arietes pesavam mais que 20 bois juntos e quebravam portões de bronze, como se fossem galho seco. E as torres de cerco chegavam a 30 metros de altura, mais altas que um prédio de 10 andares. Jeremias 4:13 descreve: eis que ele sobe como nuvem, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros que as águias, mais assustador ainda. Nabucodonosor não improvisava. Cada ataque seguia um manual de guerra testado em dezenas de cidades conquistadas. Nínive, Ashkelon, Laquis, todas caíram usando exatamente o mesmo método. O rei babilônico havia transformado destruição em ciência exata. Mas por que um império tão poderoso perderia tempo com uma cidade pequena como Jerusalém? A resposta vai te surpreender. Jerusalém era pequena, pobre comparada à Babilônia. Então por que Nabucodonosor gastou 20 anos tentando destruí-la? A resposta está no mapa. Jerusalém ficava exatamente no meio da estrada entre Babilônia e Egito, as duas superpotências da época. Quem controlasse Jerusalém, controlava todo o comércio entre os continentes. Mais importante, Jerusalém era aliada do Egito, o maior inimigo de Nabucodonosor. Segundo 2 Reis 24:7, o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Nabucodonosor sabia que enquanto Jerusalém existisse, o Egito sempre teria uma base de operações em seu território. Era como ter uma adaga apontada para as costas. Havia também a questão do orgulho. Jerusalém se recusava a se curvar. Outros reis tremiam só de ouvir o nome Nabucodonosor, mas os judeus diziam que seu Deus era maior que qualquer exército. Isso enfurecia o rei babilônico. Para ele, destruir Jerusalém não era apenas estratégia militar, era uma demonstração de poder para o mundo inteiro. Nenhuma cidade, por mais protegida que fosse, poderia desafiar Babilônia, mas Nabucodonosor era inteligente demais para atacar de cara. Primeiro, ele aplicou um golpe psicológico devastador. Nabucodonosor não chegou quebrando portões, ele chegou sorrindo. Em 605 a.C., suas tropas cercaram Jerusalém, mas não atacaram. Em vez disso, o rei babilônico fez uma proposta que parecia generosa: me entreguem alguns jovens da nobreza para educar em Babilônia, e eu deixo a cidade em paz. O rei Jeoiaquim aceitou na hora. Parecia um acordo vantajoso. Daniel 1:3-4 conta que Nabucodonosor ordenou: trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria. Entre os levados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os mais brilhantes de Jerusalém. Jeoiaquim pensou que tinha feito um bom negócio. Salvou a cidade dando apenas alguns jovens. Mas Nabucodonosor era mais esperto que isso. Ele não queria só reféns. Queria quebrar o futuro de Jerusalém. Levando os mais inteligentes, ele garantia que a próxima geração de líderes seria criada em Babilônia, não em Judá.
E havia mais, ao aceitar esse acordo, Jeoiaquim se declarou vassalo de Nabucodonosor. Jerusalém tinha acabado de perder sua independência, sem perceber. O primeiro golpe não foi militar, foi psicológico, e funcionou perfeitamente. Mas 3 anos depois, Jeoiaquim cometeu o erro que faria Nabucodonosor voltar com fúria. Joaquim durou apenas 3 meses no trono. Em março de 597 a.C., Nabucodonosor chegou pessoalmente com seu exército completo. Desta vez, não havia negociação. O jovem rei de 18 anos olhou do alto das muralhas e viu uma multidão de soldados que se estendia até o horizonte. Segundo 2 Reis 24, 10, 11. Subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Joaquim durou exatos 3 dias. No terceiro dia, ele fez algo que nenhum rei de Jerusalém havia feito antes. Abriu os portões e se entregou voluntariamente. 2 Reis 24, 12, registra. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. Nabucodonosor ficou até surpreso, esperava resistência, mas encontrou rendição total. A estratégia do cerco progressivo havia quebrado completamente o moral de Jerusalém. O medo fez mais efeito que qualquer catapulta. Nabucodonosor aproveitou para saquear o templo pela primeira vez, levou parte dos utensílios sagrados e encheu 50 carroças com ouro e prata, mas o mais importante, levou Joaquim vivo para a Babilônia como troféu. O rei de Jerusalém virou prisioneiro de guerra. Era a segunda vez que Nabucodonosor humilhava Jerusalém, mas ainda não era suficiente. Nabucodonosor não matou Joaquim, tinha planos mais inteligentes. Em vez de executar o rei de Jerusalém, ele aplicou a tática que havia destruído outras nações, deportação em massa dos mais importantes. 2 Reis 24, 14, lista os números exatos, e transportou a Jerusalém toda, como também a todos os príncipes, e a todos os homens valorosos, 10.000 cativos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra, 10.000 pessoas, mas não eram pessoas comuns. Nabucodonosor levou especificamente os líderes, os intelectuais, os artesãos e os soldados. Todos que sabiam como governar, lutar ou construir, foram arrancados de Jerusalém. Entre os deportados estava o profeta Ezequiel, que mais tarde descreveria em detalhes a destruição final da cidade. O plano era genial: deixar apenas o povo pobre da terra, camponeses e pastores, que não sabiam liderar rebeliões. Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei fantoche. Era um homem fraco, controlado à distância pela Babilônia. Por 11 anos, essa estratégia funcionou perfeitamente. Jerusalém virou uma cidade fantasma, governada por um rei sem poder real, e habitada apenas pelos mais pobres. Nabucodonosor achou que tinha resolvido o problema de Jerusalém para sempre, mas Zedequias ia cometer um erro tão estúpido que forçaria Nabucodonosor a voltar pela terceira vez, e desta vez, para destruir tudo. Por 11 anos, Zedequias foi o rei fantoche perfeito, pagava tributos, obedecia ordens e mantinha Jerusalém quieta. Nabucodonosor estava satisfeito, o problema de Jerusalém parecia resolvido. Mas em 588 a.C., Zedequias fez a burrada do século, rebelou-se contra a Babilônia, o que levou um rei fraco a desafiar o império mais poderoso do mundo. 2 palavras: pressão popular e promessas vazias do Egito. Segundo Jeremias 37:5, saiu o exército de Faraó do Egito, e ouvindo os caldeus, que tinham sitiado Jerusalém, esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. O povo de Jerusalém viu o exército egípcio se aproximando, e achou que finalmente tinham um aliado forte. Pressionaram Zedequias a quebrar o acordo com Babilônia. Zedequias cedeu à pressão. 2 Reis 24:20. É claro, porque assim sucedeu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até que os rejeitou de diante da sua face,
E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Foi o erro mais caro da história de Judá. Quando Nabucodonosor soube da traição, sua reação foi explosiva. Não haveria mais acordos, mais vassalagem, mais chances. Desta vez, ele viria para apagar Jerusalém do mapa. E o plano que Nabucodonosor criou para a destruição final foi tão brutal que até seus próprios generais ficaram chocados. Mas, se você acredita que Deus sempre faz justiça, mesmo que demore, comente Deus é justo e mostre sua fé. Em janeiro de 588 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém com uma estratégia que jamais falhara, mas desta vez era diferente. Não queria vassalagem nem tributos, queria extermínio total. Segundo as Reis 25:1, marca o início do pesadelo. Aconteceu, pois, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. O cerco não foi caótico, foi uma obra de engenharia militar. Nabucodonosor construiu uma muralha ao redor de toda Jerusalém, uma cidade cercada por outra cidade. Nenhuma pessoa, animal ou grão de comida podia entrar ou sair. Jeremias 52:4-5 descreve: edificaram contra ela tranqueiras ao redor, e esteve a cidade sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Ele dividiu o exército em turnos de 24 horas, enquanto uma parte atacava os muros, outra descansava. A pressão era constante, sem pausa, dia e noite. Mas o mais genial, Nabucodonosor, não teve pressa. Sabia que o tempo trabalhava a seu favor. Jerusalém tinha comida para alguns meses. Ele tinha comida para anos. Jerusalém tinha moral baixo. Ele tinha soldados motivados pela promessa de saque. A cada semana que passava, Jerusalém ficava mais fraca e Nabucodonosor mais forte. Era uma conta simples. A fome mataria os defensores antes que o cansaço atingisse os atacantes. Jerusalém se orgulhava de suas muralhas, construídas em pedra maciça, tinham resistido a ataques por séculos, mas Nabucodonosor estudara cada tijolo. Nos cercos anteriores, seus engenheiros haviam mapeado cada ponto fraco, cada fissura, cada ângulo vulnerável das defesas de Jerusalém. As muralhas tinham 12 metros de altura e 6 metros de espessura. Impressionante, mas não impossível. Nabucodonosor trouxe suas máquinas de cerco mais avançadas, arietes gigantes, montados em torres móveis, catapultas que lançavam pedras incendiárias e escavadores especializados em sapear fundações. Jeremias 32:24 descreve a técnica. Eis que já chegaram à cidade, os cercos para a tomar, e já a cidade é entregue na mão dos caldeus que pelejam contra ela. A estratégia era atacar 3 pontos simultaneamente. O portão norte, mais fraco, a torre leste, mais alta, e a fundação sul, construída sobre terreno rochoso. Enquanto os arietes batiam nos portões, os sapadores cavavam túneis para enfraquecer as bases. As catapultas mantinham os defensores longe dos muros com chuva constante de projéteis. Por meses, parecia que as muralhas aguentariam. Mas Nabucodonosor não dependia só da força, dependia da matemática. Cada golpe de ariete criava micro-rachaduras. Cada pedrada das catapultas soltava argamassa. Cada dia de escavação minava a estrutura. As muralhas impenetráveis estavam desmoronando devagar, e quando caíssem, o massacre seria inevitável. Nabucodonosor transformou a fome na arma mais letal do cerco. No primeiro mês, Jerusalém racionou a comida. No terceiro mês, as pessoas comiam cascas de árvore. No sexto mês, comiam couro de sandálias fervido. 2 Reis 25:3 registra: aos 9 do mês, prevaleceu a fome na cidade, e não havia pão para o povo da terra. Mas o horror estava apenas começando. Lamentações 4:10 descreve o impensável. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de comida na destruição da filha do meu povo, mães cozinhando os próprios bebês, famílias brigando por migalhas de pão mofado,
cadáveres apodrecendo nas ruas, porque ninguém tinha força para enterrá-lo. Nabucodonosor observava tudo do alto de sua torre de comando. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de Jerusalém, porque tinha espiões infiltrados, refugiados que fugiam da cidade e contavam histórias de canibalismo e desespero. O rei babilônico não sentia pena, via aquilo como parte da estratégia. Lamentações 2:20. Ecoa o desespero, veio ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Acaso comerão as mulheres o seu fruto, as crianças que trazem nos braços? Quando os soldados de Jerusalém ficaram fracos demais para segurar espadas, Nabucodonosor soube que havia vencido. A fome fizera o trabalho que milhares de soldados não conseguiriam. Depois de 18 meses de agonia, chegou o momento que Nabucodonosor esperava, a brecha final no muro. Na madrugada de 18 de julho de 586 a.C., aconteceu o que Jerusalém temia há 18 meses. O muro rachou. Jeremias 52:7 registra o momento exato. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram. Não foi um desabamento dramático, foi uma rachadura de 3 metros na muralha norte, suficiente para 10 soldados passarem lado a lado. Os guardas de Jerusalém viram a brecha e gritaram: "O muro caiu! O muro caiu!" Pânico total. Zedequias tentou organizar uma defesa desesperada, mas seus soldados estavam famintos demais para lutar. Muitos simplesmente jogaram as espadas no chão e correram. Os primeiros babilônios a entrarem pela brecha foram os arqueiros, subiram nas torres e começaram a atirar nos defensores que tentavam escapar. Em 2 horas, a resistência organizada de Jerusalém havia acabado. Segundo Reis 25:4 descreve o caos. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. Zedequias fez a única coisa que lhe restava, fugir como um covarde. Nabucodonosor observou a invasão do alto de sua tenda real. Após 2 anos planejando, 6 meses construindo máquinas de guerra e 18 meses de cerco brutal, Jerusalém finalmente havia caído, mas a queda da cidade era apenas o começo. Agora, vinha a parte que Nabucodonosor mais esperava. Nabucodonosor forçou Zedequias a assistir o impensável. Primeiro, trouxeram os filhos do rei, jovens príncipes que um dia herdariam o trono de Judá. Zedequias implorou pela vida deles, ofereceu ouro, prometeu vassalagem eterna. Nabucodonosor não respondeu, apenas acenou para o carrasco. 2 Reis 25:7 registra friamente: "E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia." Os gritos de Zedequias ecoaram pelo acampamento, mas o pior ainda estava por vir. Depois de executar os filhos, Nabucodonosor ordenou que matassem também todos os nobres de Judá que haviam sido capturados. Jeremias 52:10 confirma: "E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, como também degolou a todos os príncipes de Judá." Em Ribla, era a extinção completa da linhagem real de Judá. Por fim, veio a punição final para Zedequias. Os soldados babilônios furaram seus olhos com ferro em brasa. A última imagem que o rei de Jerusalém viu foi o sangue de seus próprios filhos no chão. Nabucodonosor garantiu que Zedequias passaria o resto da vida às cegas, lembrando-se para sempre do momento em que perdeu tudo por causa de sua traição. Era justiça babilônica. Quem quebrava juramentos perdia tudo. Quem traía aliados pagava com sangue. Mas Nabucodonosor ainda não havia terminado. O próximo alvo era o coração espiritual de Jerusalém. Nabucodonosor guardou o templo para o final por um motivo: queria quebrar a alma de Israel. O templo de Salomão não era apenas um prédio, era o símbolo de que Deus habitava entre os judeus. Destruí-lo significava provar que o Deus de Israel havia abandonado seu povo. Em 5 de agosto de 586 a.C., Nabuzaradã, capitão da guarda babilônica,
entrou no templo com tochas e machado, segundo Reis 25:9 registra, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou a fogo. Primeiro, saquearam tudo de valor. As colunas de bronze de Jaquim e Boaz foram quebradas e levadas em pedaços. O mar de bronze, que pesava 30 toneladas, foi partido com martelos gigantes. Jeremias 52:17 lista o saque. Quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Os utensílios de ouro, cálices, bacias, candelabros, encheram 200 carroças. Mas o que chocou até os soldados babilônios foi quando Nabuzaradã ordenou queimar o Santo dos Santos. O lugar mais sagrado da terra virou cinzas em questão de horas. O fogo durou 3 dias. A fumaça era vista a 50 quilômetros de distância. Judeus que estavam escondidos nas montanhas assistiram ao horror, sabendo que era o fim de uma era. Lamentações 2:7 ecoa a dor. Rejeitou o Senhor o seu altar, aborreceu o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. 1000 anos de história sagrada viraram pó em 72 horas. Mas a destruição do templo era apenas o prelúdio para o massacre que viria a seguir. Agora, comente: Deus é justo. Se você acredita que o mal nunca fica impune, mesmo que demore para ser julgado. Para as mulheres que sobreviveram ao massacre, a morte teria sido misericórdia. Lamentações 5:11 registra o horror sem rodeio. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Nabucodonosor havia dado 3 dias de saque livre para seus soldados. Isso incluía fazer o que quisessem com as mulheres capturadas. Esposas de nobres que viviam em palácios foram estupradas por soldados sujos de sangue. Filhas de sacerdotes foram violentadas nos pátios do templo em ruína. Mães que protegiam bebês foram brutalizadas na frente dos próprios filhos. As mais jovens e bonitas foram separadas para ser vendidas como escravas sexuais dos mercados da Babilônia. As mais velhas foram forçadas a carregar os despojos da própria cidade. Lamentações 1:18 ecoa o desespero. Ouvido todas as nações, como gemo, as minhas virgens e os meus jovens foram para o cativeiro. As que tentaram resistir foram mortas na hora. As que se submeteram foram marcadas com ferro quente, como propriedade do exército babilônico. Mães perderam filhos, filhas perderam mães. Irmãs foram separadas para sempre. Lamentações 1:16 expressa a dor inexprimível. Por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em águas. Centenas de mulheres que um dia eram respeitadas rainhas, princesas e filhas de comerciantes ricos, caminharam acorrentadas pelas ruas de sua própria cidade destruída. Elas carregavam nos ombros o ouro e a prata de suas próprias casas, agora propriedade de Nabucodonosor. Mas nem mesmo o sofrimento humano era o foco principal do rei babilônico. Ele queria algo mais valioso: toda a riqueza acumulada de Jerusalém. Nabucodonosor não veio a Jerusalém apenas para conquistar território, veio para roubar 400 anos de riqueza acumulada. O saque foi meticuloso, organizado como uma operação militar. Jeremias 52:17-20 lista o inventário do roubo: as colunas de bronze, as bases, o mar de bronze, os caldeirões, as pás, os apagadores, as bacias, tudo de ouro e tudo de prata. Apenas no templo, os babilônios encontraram 650 toneladas de ouro puro, 1.300 toneladas de prata, milhares de utensílios sagrados, pedras preciosas incrustadas nas paredes dos palácios reais. Saquearam tesouros de 20 gerações de reis, joias da coroa de Davi e Salomão, reservas de ouro do Tesouro Nacional, marfim, especiarias e tecidos finos, segundo Reis 25:13-15. Detalha: quebraram e levaram o bronze para a Babilônia. Também tomaram
tudo quanto era de ouro e tudo quanto era de prata. Nabucodonosor organizou 500 carroças apenas para transportar os metais preciosos. O comboio de riquezas se estendia por 15 quilômetros. O mais irônico, muito desse ouro havia sido dado voluntariamente pelos judeus como ofertas a Deus. Agora financiaria templos pagãos na Babilônia. Lamentações 1:10 expressa a amargura. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações. Em uma semana, Nabucodonosor roubou o que Jerusalém levou séculos para acumular. A cidade que foi construída com ouro de Ofir virou pó. A riqueza que deveria honrar a Deus acabou decorando palácios de ídolo, mas roubar riquezas não era suficiente. Nabucodonosor queria garantir que nenhum judeu jamais reconstruísse Jerusalém. Se esse mergulho na história bíblica te impressionou, deixe seu like para apoiar mais documentários como este. Agosto de 586 a.C., pela primeira vez em 1000 anos, Jerusalém estava completamente vazia, nenhuma voz humana, nenhuma fumaça de cozinha, nenhum barulho de crianças brincando, apenas escombros fumegantes e o som do vento passando pelos buracos das muralhas quebradas. Lamentações 1:1 captura a desolação. Como está solitária a cidade que era tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações. O plano de Nabucodonosor havia funcionado perfeitamente. Jerusalém deixara de existir como cidade, como nação e como ameaça. Mas havia uma pergunta que nem Nabucodonosor conseguia responder. Por que o Deus de Israel permitiu que isso acontecesse com seu próprio povo? Agora, clique no vídeo na tela para descobrir como era a vida em Nínive.